Fala galera, beleza? Então, ó, inspirado por Marcelão aqui da Brava aqui, ó, eu vou fazer uma aula aqui para o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, onde na verdade a redação vale 100 pontos, é um texto dissertativo argumentativo, e vocês vão ver aí pro final, fica aí no vídeo aí, que vocês vão ver que no final, com a organização boa de um projeto de texto, você vai tirar muito mais do que os 60 pontos exigidos, né, os 60% exigido, você vai chegar lá na casa dos 90 a mais, e se Deus quiser vai me agradecer aqui e vai fazer o comentário aqui para mim continuar fazendo aqui para vocês esses vídeos vinculados ao concurso, beleza? Você tem que ficar atento a algumas questões aí para a redação aí, antes da gente ir para a prática mesmo, vai fazer com que você tenha uma boa nota. A primeira questão aí é a questão do tema e a argumentação. Você tem que fazer a argumentação conforme o tema, beleza. Só que o tema é baseado numa lei de 2012, né, que rege todas as redações do Brasil. O tema tem que ser baseado em 7 direitos humanos. Portanto, sua argumentação tem que ser baseada em 7 direitos humanos. Igualdade de direitos, globalidade de vivência, redemocratização do ensino, Estado laico, meio ambiente. Então você tem 7, na verdade, depois eu vou colocar para vocês aqui no vídeo os 7 direitos humanos. Você tem 7 direitos humanos que norteiam a proposta, né, neste caso o tema, e que tem que nortear seus argumentos, porque os seus argumentos não podem ferir os direitos humanos. E lembrando que na última redação trabalhou sobre a questão da arte como uma forma de inclusão. E aí contrariou muita gente que talvez estava pensando naquela questão mesmo do trabalho do policial, da violência, das questões, os desafios que existem em relação à segurança, e trabalhou com a perspectiva de inclusão, ressocialização e arte. Então talvez pegou muita gente de surpresa aí na última prova. O que é um indicativo, né, de que esse ano as questões vinculadas à ressocialização, não necessariamente passando pela arte, pode ser que paute também as temáticas aí, ou mesmo vinculada à questão do meio ambiente, né? Vocês já devem ter visto mesmo, pessoas que são presidiários ou ex-presidiários, que fazem geralmente, aqui em Montes Claros tem muito, por exemplo, que fazem geralmente aquela questão aquelas artes, né, para trabalhar com a ideia de cidade, que seria de cidade sustentável. E aí as praças geralmente têm essas obras de arte que são feitas pelos presidiários, por exemplo. Então a gente pode trabalhar com essa questão de arquitetura hostil ou com essa questão de cidade sustentável, onde nessa perspectiva mais sustentável, as pessoas que são ex-presidiários podem fazer ou participar de projetos de sustentabilidade energética e coisa parecida, assim como aconteceu com as discussões vinculadas à arte no ano passado, né? Então esse ano acho que vocês têm que ficar atentos a essa questão da ressocialização, beleza? E o segundo elemento que você tem que ficar atento aí é a questão da coerência e coesão. Que é coerência e coesão é assim, se você falou que a desigualdade social é a base para o problema X, então a desigualdade social tem que aparecer no seu segundo parágrafo. Se você falou que é a desigualdade social e é a pobreza, né, ou que é a desigualdade social e é a falta de educação, você colocou a falta de educação tem que estar no seu segundo parágrafo. Então tem que ter um elemento de coerência e coesão de sentido, beleza? Além de coerência e coesão de sentido, tem que ter coerência e coesão dos mecanismos linguísticos. Se você na introdução colocou lá que todas as pessoas são felizes, porém, inúmeras são tristes, ou boa parte delas também podem ficar tristes, então você colocou porém. Aí você tem na parte interna do parágrafo um conectivo de oposição. Se você colocou que os dois problemas que levam a X são a questão A e B, você tem que colocar na parte externa do parágrafo, além disso, ademais, que a gente vai ver no projeto de texto. Então você tem que ter uma coerência e coesão de sentido do texto, de lógica do texto, e você tem que ter uma coerência e coesão linguística dos mecanismos linguísticos que você usa no texto. Pô, Alessandro, mas eu não sou tão bom em português, a prova já está chegando, como é que eu faço? Aí que vem a questão do projeto de texto que a gente vai ver no final. Acompanha aí que daqui a pouco a gente chega nessa questão do projeto de texto para dar uma analisada. E também no Entre Parágrafos Oficial, no meu Instagram, eu também vou propor lá outros projetos de texto que podem estar de acordo com a sua afinidade, com a sua habilidade. Uma outra questão importante é a estrutura, né? É a organização dos parágrafos. A minha sugestão é que a estrutura seja em 4 parágrafos. Aí você divide 30 por 4 e é mais ou menos a média que você tem que ter de linhas que você deve usar nos parágrafos. Sempre atento, porque nessas provas de concurso de polícia, questões, por exemplo, como a margem, como a organização do texto, a organização do número de linhas, é ainda mais cobrado do que em processos seletivos como do Enem ou de vestibulares. Então você tem que ficar muito atento a essa questão da estrutura e da organização do seu texto. Mas é o famoso 30 dividido por 4. Espaço é a média que você deve fazer entre introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão,
A gente vai ver também no projeto de texto bonitinho um exemplo disso. E o último ponto é a questão gramatical mesmo. Mas quando você já tem um projeto de texto, mesmo que você não seja um super escritor, você já vai ter a organização gramatical quase pronta. Só na hora que você for dar o exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, é que você vai ter que organizar o exemplo com uma estrutura gramatical legal e fazer aquela última revisão para o seu texto ficar arrumadinho e você ter condição de tirar 100 valendo 100 no concurso da polícia e deixar aí me agradecer em breve, se Deus quiser. Vamos para o momento aí que é o momento assim, é um momento assim que é assertivo para você conseguir um concurso da polícia arregaçar aí. Vamos embora para o momento mais importante, que é você entender o projeto de texto. Eu vou te mostrar um projeto de texto. Seria bem legal que você entendesse. Se não entender, ainda comenta aí, né? Coloca qual é a sua dúvida, que eu tiro sua dúvida, ou vai para o Instagram e me segue lá e pergunta qualquer coisa que você quiser. Mas deixa aqui no próprio vídeo a sua dúvida, o detalhe que você queria saber, eu te explico. E você vai arrebentar na prova desse ano da Polícia Militar de Minas Gerais e vai conseguir realizar seu sonho aí da estabilidade aí, como alguém que cuida da segurança pública, beleza? Bora para cima lá no projeto de texto para a gente ver como é que seria a aplicação dele. Tamo junto. Bora para cima, galera, presta atenção aí. Vamos lá. Ó, o respeito às normas constitucionais. Então esse projeto aqui é o que a gente chama de projeto contratualista. Alessandro, o que quer dizer projeto contratualista? É o projeto que os concursos públicos mais gostam. É aquele que você tem como referência a Constituição de 1988 e você tem como referência também, além da Constituição de 1988, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que, inclusive, se você quiser, você poderia até retomar isso no seu desenvolvimento, beleza? Então fica ligado nisso aí. Um outro ponto muito importante, galera, é o seguinte, é quando a gente vai trabalhar a questão aqui que está falando do engajamento. Vocês devem ter reparado que o concurso está trabalhando muito com ressocialização. E essa ressocialização, ela passa pelo engajamento. Então, esse engajamento social é o que a gente chama de cidadão ativo. É a grande questão que o concurso quer que você escreva. Ele quer que você escreva que as pessoas são ativas. Ele não quer, como diria a música do Skank lá, que pode até ser citado, ele não quer o pacato cidadão que chamou a atenção no falatório, não. Ele quer o cidadão ativo, o cidadão que participa, o cidadão que é engajado. Por isso, quando a pessoa lê, por exemplo, e ela tem a leitura, que pode ser sobre isso, a leitura na própria cadeia, a pena dele é reduzida. Por quê? Porque a partir da leitura, ele consegue se transformar num cidadão e consegue se engajar na sociedade no processo de ressocialização, fazendo, por exemplo, a própria prova do Enem, ou depois prestando um concurso público. Então, isso é decisivo, beleza? Fique atento a isso. Aí tá lá. O respeito às normas constitucionais e o engajamento da sociedade civil são fatores indispensáveis para assegurar, aí você vai colocar, para assegurar a inclusão social, para assegurar o bem-estar social, ou para garantir que o racismo seja combatido, ou para assegurar o combate contra o racismo. Aqui você vai colocar qual seria o tema, e qual seria o tema que você iria utilizar aqui. Provavelmente aqui você repete o tema. É lógico que se o tema for negativo, você associa a questão negativa. Se o tema for positivo, a questão positiva, beleza? Todavia, diante das rápidas transformações sociais e da busca incessante por capital, então veja bem, foi colocado aqui como tese, as questões vinculadas às transformações sociais, a sociedade hoje parece ser cada vez mais rápida, e ao capital. As pessoas em busca de dinheiro pode ser que matem até o pai, a mãe, e etc., como aconteceu com a Suzane Richthofen, por exemplo. Então, assim, um dos grandes desafios é exatamente essa questão da busca por dinheiro. Buscando dinheiro, o cara faz qualquer coisa e desrespeita a Constituição. Então foi colocado isso como um todavia aqui, que é o mecanismo linguístico aqui do todavia, como uma oposição. E aí você vai para a questão da saída, o que coloca em risco a cidadania e a estabilidade da democracia. Então você colocou aqui não saídas, mas dois problemas, que é o problema vinculado à cidadania e o problema vinculado à democracia. Então, em um parágrafo você vai ter que falar da questão da cidadania, no outro você vai ter que falar da questão da democracia. Você já tem uma estrutura aqui de projeto de texto organizado. Nessa estrutura organizada, você vai ter que falar sobre busca de dinheiro, busca de capital, e como é que a busca de capital desafia a democracia, desafia a cidadania. Você vai ter que falar de participação ativa do cidadão, que é o que você colocou como seu projeto de texto.
É como a organização do seu texto para você tirar uma nota boa na prova da Polícia Militar, beleza? Então aqui você tem uma sugestão de introdução para projeto de texto. No desenvolvimento, está lá, à vista disso, é um mecanismo linguístico. Toda vez que você começar um parágrafo, você tem que ter algo que dialogue com o parágrafo anterior. Neste caso, à vista disso que você falou anteriormente, beleza? Preciso pontuar que a urbanização desordenada e a dinâmica individualista impactam o cotidiano e corroboram para. Aqui está falando daquela questão da velocidade, né? Que foi colocado anteriormente. Vamos voltar lá para você ver. Aqui foi colocada a questão como um dos problemas, a busca incessante por capital e as transformações rápidas. O que gera as transformações rápidas? O processo de urbanização. Isso gera transformações rápidas. Por exemplo, quem já morou na roça aí, sabe que quando você mora na roça, parece que o tempo passa mais devagar. Só que quando você entra nessa lógica de buscar dinheiro, trabalhar, passar no concurso, cara, a hora que você vai ver que você está estudando aí, a hora que você vai ver, o dia acabou. Aí então o processo de urbanização faz a sociedade ficar mais acelerada, existe uma aceleração da sociedade, e isso pode gerar mais violência, isso pode dificultar a segurança pública, isso pode gerar acidentes no trânsito, sim. E aí você associa esse processo de urbanização, o desenvolvimento das cidades, já pensando assim, pô, vou citar o Rio de Janeiro, vou citar São Paulo, vou citar BH, que são cidades assim que a aceleração é grande demais. Às vezes quando você está ali naquela correria, você vê um cara morto e não está nem aí. Você nem ajuda o cara, porque você está na correria, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer não sei o quê. Você fica estressado e você fica querendo assim xingar alguém, no meu caso, muitas das vezes, né? Ou até atirar em alguém. Né? Por quê? Porque é muito acelerado, é muita coisa para você fazer. Você fica doido, literalmente, e tem problema de saúde mental por causa da aceleração e do processo de urbanização. Pô, Alessandro, então essas transformações da sociedade, principalmente nas grandes cidades, indói das pessoas. Essa transformação na sociedade faz as pessoas comerem comida rápida, ou tomarem Coca-Cola, que é o meu caso aqui, e engordarem e ficarem obesos. E isso gera problema, e depois as pessoas têm que, no próprio processo de urbanização, comprar algo que é algo vinculado à questão industrializada e aplicar para emagrecer. Bem-vindos, esse é Alessandro. Você só não pode me citar na redação para não ter problema. Aí tá lá. Apesar da Carta Magna, que é da Constituição de 88, garantir os direitos, na prática nacional, observa-se o problema tal. Você associa ao problema ali de forma específica. Aqui é importante. Aqui você tem que colocar um exemplo específico associado ao tema. Se é violência, um exemplo de violência que tem a ver com o processo de urbanização, como, por exemplo, violência no trânsito. Se é sobre meio ambiente, um exemplo de cidades que você coloca, por exemplo, cerca elétrica e tal, para você se separar dos outros indivíduos, né, e deixar os moradores de rua numa situação marginalizada. Se é sobre a questão da urbanização da cidade, o papel, por exemplo, dos garis, se for a questão vinculada à questão do meio ambiente, isso é importante. Aí está lá. Assim, o fortalecimento das instituições e uma pedagogia crítica tornam-se essenciais para combater tal. Aqui você colocou uma saída, que é a saída vinculada a esse engajamento. E o engajamento se dá associado à educação. Se você quisesse até retomar a palavra engajamento e cidadania ativa, melhor ainda. E aí você conseguiria ter um texto organizado, que você já colocou uma saída aqui para depois você buscar no final retomar essa saída. Beleza? Então aqui nós estamos com um desenvolvimento 1 que tem a ver com o que foi discutido na introdução. No desenvolvimento 2 você colocou ademais, né, e colocou empatia e respeito mútuo são fundamentais para mitigar o problema. Porém, você já coloca aqui a antítese, igual está no anterior, o consumismo. Quando você coloca aqui o consumismo, você está dizendo que a busca por consumo, portanto a busca por capital, portanto a busca por dinheiro, são fatores que potencializam o problema. Qual, Alessandro, é o problema? Qualquer um, moço. Em busca de dinheiro, em busca de consumo, a galera faz qualquer coisa. A galera só quer iPhone, só quer consumir. Então essa sociedade consumista, ela acaba gerando problemas. Você vai associar o problema ao consumismo e vai dar um exemplo disso. Aí aqui você tem o exemplo específico, que é seu grande momento no texto. Quanto mais você der um exemplo específico, e nesse exemplo específico você citar qual é o órgão, de onde você tirou aquele dado, é do IBGE? Eu tirei do IBGE. Quando ficar difícil, na hora de você dar o exemplo, você coloca o Ministério. Conforme o Ministério da Cultura, grande parte da população brasileira
Aí, quando você coloca o ministério associado ao exemplo, você legitima o exemplo. Quando você coloca o IBGE, você legitima o exemplo. Quando você coloca o Jornal Nacional, você legitima o exemplo. Então, você tem que mostrar de onde você tirou aquele exemplo. Se for uma questão do cotidiano, sei lá, se fosse alguma questão linguística, por exemplo, você tinha que falar que era vinculado ao cotidiano. Quando você cita o Instagram, você legitima o exemplo. Né? Luísa Mel, se for a questão do maus tratos contra animais. Então você tem que legitimar o exemplo. Se você colocar o McDonald's, você está colocando a empresa que legitima o exemplo. Se você colocar a Coca-Cola, você está legitimando o exemplo. Dessa forma, o respeito ao bem comum, que é a questão da ética, é importante para resolver o problema. E a gente vai para a conclusão. Portanto, a melhoria das políticas públicas e a observância dos direitos humanos são pilares. Vocês lembram que eu falei que o projeto é um projeto contratualista? Qual é o contrato mais importante? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o contrato que rege tudo, inclusive a própria Constituição de 1988. Então, você poderia colocar aqui a Constituição ou a Declaração. Com tais atitudes, a mazela poderá ser gradativamente ser sanada. Se você quisesse aqui, inclusive, voltar no pressuposto da educação crítica, como saída generalista para resolver o problema, melhor ainda. Se você quisesse voltar aqui, por exemplo, aqui no D2 e falar dessa questão do bem comum, quisesse usar o termo bem comum ou bem público, melhor ainda. E seu projeto está organizadinho. Você arrebenta na redação e tira o 90 mais fácil. Um projeto que não é difícil, um projeto simples, que você consegue facilmente replicar ele, mas é na hora do exemplo que é o grande segredo. Só que aí você já vai buscar exemplos que estão associados aos 7 direitos humanos que eu falei e que a gente vai listar aí para você no vídeo, para você ficar atento. Os exemplos vinculados à educação, os exemplos vinculados à questão das diferenças, exemplos vinculados ao meio ambiente, exemplos vinculados ao Estado laico. Você pode buscar até na última hora aí no concurso, até na própria inteligência artificial, quais foram os principais problemas que a Polícia Mineira enfrentou associada à educação. Como é que são as principais ressocializações da Polícia Mineira associada ao meio ambiente. Que se passa, você vai acertar até o tema e vai ter exemplos bem específicos para citar na sua redação. Beleza? Aí nós conseguimos ter um resultado bacana aí no seu texto. Tamo junto.